Olá, seja bem-vinda ao nosso encontro sobre a cura do feminino, tá bom? Esse é um mês especial, o mês do renascimento, o mês todo dedicado à cura do feminino, porque eu quero te convidar a despertar, a viver uma transformação, a resgatar a sua identidade. Na verdade, descobrir quem você é. Se você está chegando por aqui, eu sou Eliette Valdez. Trabalho com constelações familiares, amo o trabalho com o feminino. Desde 2018 eu trabalho com mulheres e a constelação é onde eu cheguei em casa, mas através da constelação também eu descobri feminino e masculino, e aí eu fiz o quê? Fui estudar feminino e masculino, e já tem algum tempo que eu faço esse trabalho. E a forma como eu escolhi para trazer essa aula para você é para acessar o seu inconsciente, tá? É uma forma de comunicação feminina, que ela não é direta. Então eu vou conversar com o seu inconsciente através do conto que eu trouxe para você. Ele vai acessar coisas aí dentro de você. Então eu convido você para relaxar, para se entregar e deixar. Baixa aí a guarda, tira a armadura e se conecta à história e vai vendo o que vai vir para você. De repente eu vou falar uma coisa, mas você vai se conectar com a outra e não tem problema, tá bom? Eu não sei se você conhece, mas eu acredito que sim, a Pequena Sereia. Olha, quando eu era criança, eu era simplesmente apaixonada pelas sereias. Inclusive, eu que dizia que queria ser uma sereia. Tanto que se você me acompanha, você vai perceber que eu estou sempre usando pérolas. Sou muito apaixonada por tudo relacionado ao mar. Minha filha chama Marina, justamente pelo meu amor ao mar. E por que eu gosto tanto de pérolas? Porque a pérola, ela é formada na ostra. E o que acontece? Quando entra um grãozinho de areia ou alguma coisa que a irrita, que a fere, ela transforma o quê? Esse corpo estranho, essa irritação em uma joia, em uma pérola, tá? É um mecanismo de defesa dela. E então eu quero que você pare e pense. O que você tem transformado, as irritações, as feridas, todas as questões que você viveu, o que você tem transformado? Então eu uso sempre pérolas para me lembrar que eu posso sim pegar algo que me feriu e transformar em uma joia, em uma, sabe, me transformar. E a pérola, ela demora em média de 3 anos para ser formada, ou seja, não é da noite para o dia, tá? Então, eu escolhi esse conto justamente por esse meu amor pelas sereias que eu queria compartilhar com você. É interessante que você tenha algo que te lembre sempre desse processo de transformação, tá bom? Então vamos ao conto? Vamos ver como isso vai reverberar aí dentro de você? Havia um vasto reino submarino chamado Atlântida, onde o rei Tritão governava os oceanos com grande sabedoria. Sob suas ordens, uma variedade de criaturas mágicas e coloridas nadavam entre corais, algas e grutas misteriosas. Entre todas, destacava-se a beleza e curiosidade da jovem sereia Ariel. Ariel, a filha caçula do rei Tritão, era conhecida por sua natureza aventureira e curiosa. Seus cabelos ruivos brilhavam como fogo sob a luz do sol, e os seus olhos azuis refletiam a profundeza dos oceanos. Ela passava seus dias explorando os recifes, colecionando tesouros marinhos e conversando com peixes e criaturas aquáticas. Um dia, durante uma de suas explorações, Ariel conheceu um mundo diferente, a superfície do mar. Fascinada pelas histórias que ouvia sobre o mundo humano, ela ansiava por ver as maravilhas que existia além das ondas. Fascinada pela luz do sol que dançava na água, Ariel se sentia atraída pela superfície. Contudo, o rei Tritão sempre alertava sobre os perigos do mundo humano. Ele temia que as suas filhas fossem seduzidas pela tentação da superfície e advertia sobre os perigos que os humanos representavam para as criaturas mágicas do oceano. Apesar dos avisos do pai, Ariel nutria uma grande curiosidade sobre a superfície. Ela passava horas a fio ouvindo histórias de marinheiros e sonhando acordada com um mundo desconhecido fascinante.
Um dia, enquanto explorava o navio naufragado, Ariel avistou um navio humano à distância. O sol refletia em suas velas e o vento soprava, empurrando-o graciosamente pelas águas. Fascinada, ela se aproximou furtivamente do navio e viu um jovem príncipe a bordo. O príncipe Eric, com sua expressão amável e sorriso gentil, estava celebrando seu aniversário no convés. Ele olhou para o horizonte e por um breve momento seus olhos e os de Ariel se encontraram. Foi um momento mágico que despertou algo profundo no coração da sereia. No entanto, um tumulto repentino surgiu quando Ariel observava o navio. Uma tempestade feroz apareceu do nada, sacudindo as ondas e ameaçando afundar o navio do príncipe. Sem hesitar, Ariel nadou rapidamente até ele e o resgatou do naufrágio iminente. Levando-o até a praia mais próxima, Ariel cuidou do príncipe Eric, que estava inconsciente. Sua bondade e coragem havia salvo a vida do humano. No entanto, ela sabia que a sua presença na superfície era proibida e que logo teria que voltar para o mar. Quando o príncipe recobrou a consciência, ele viu apenas uma visão fugaz da sereia antes que ela desaparecesse nas ondas. Eric, mesmo confuso, nunca esqueceu a misteriosa garota que o salvou. De volta ao reino subaquático, Ariel não conseguiu tirar o príncipe Eric da sua mente. Sua curiosidade sobre o mundo humano cresceu ainda mais. E o seu desejo de explorar a superfície se tornou ainda mais intenso. Por outro lado, o rei Tritão estava preocupado com a recente interação de Ariel com os humanos. Ele proibiu a sua filha de retornar à superfície, alertando-a sobre os perigos dos humanos e insistindo que ela permanecesse no reino submarino. No entanto, Ariel não conseguia ignorar o chamado ao mundo humano. Ela procurou ajuda na bruxa do mar. Úrsula, em busca de uma solução para realizar seu sonho de explorar a superfície, Úrsula ofereceu um acordo tentador. Em troca da sua voz encantadora, Ariel teria pernas humanas por 3 dias e teria a chance de conquistar o coração de Eric. Ariel, cegada pelo desejo de viver no mundo humano, aceitou o acordo, mesmo sabendo que poderia perder a sua voz e a sua liberdade. Úrsula conjurou sua magia e transformou Ariel em uma bela humana, permitindo que ela emergisse nas praias do mundo dos homens. Eric, por sua vez, estava com o coração cativado pela bela voz que havia escutado durante o naufrágio. Ele não sabia que aquela voz pertencia à sereia que o havia salvo. Nos 3 dias em que Ariel tinha para conquistar o coração de Eric, ela compartilhou momentos preciosos com o príncipe, mas sua incapacidade de falar dificultava a comunicação entre eles. Mesmo assim, eles se tornaram próximos e Ariel sentiu o amor crescer em seu coração. Ai, ai. Entretanto, o tempo estava se esgotando e Ariel estava cada vez mais consciente de que precisava capturar o amor verdadeiro de Eric para permanecer humana. No entanto, Úrsula estava sempre observando e manipulando as circunstâncias para impedir que Ariel cumprisse o seu objetivo. No 3º dia, Ariel viu Eric em perigo novamente, desta vez nas mãos de Úrsula. A bruxa do mar disfarçada o havia hipnotizado e pretendia casar-se com ele, roubando sua alma e o seu reino. Com a ajuda de seus amigos do oceano, incluindo o fiel caranguejo Sebastião e o peixe linguado, Ariel enfrentou Úrsula para salvar Eric. Em uma batalha épica, a sereia conseguiu derrotar a bruxa do mar, liberando não apenas Eric, mas todo o reino do oceano da influência maligna de Úrsula. No entanto, o acordo de Ariel com Úrsula tinha suas consequências. Como a sereia não conseguiu conquistar o amor verdadeiro de Eric a tempo, ela estava destinada a se tornar novamente uma criatura do mar.
Desesperadas e prestes a perder a sua humanidade, Ariel se preparou para retornar ao oceano. No entanto, algo incrível aconteceu. O amor verdadeiro entre ela e Eric finalmente reconhecido. Eric expressou seus verdadeiros sentimentos por Ariel, quebrando o feitiço de Úrsula e salvando-a de seu destino anterior. Sob a luz do sol poente, Ariel voltou a ser uma sereia, mas a sua história havia mudado para sempre. O rei Tritão, emocionado, com o amor e coragem da sua filha, percebeu que o verdadeiro amor era mais forte do que qualquer magia ou acordo mágico. Eric, agora ciente da verdadeira identidade de Ariel, aceitou e amou a sereia pelo que ela era. Com as bênçãos do rei Tritão, Ariel e Eric se casaram e governaram tanto os mares quanto as terras, unindo os reinos humano e submarino com amor e compreensão. E assim a história da pequena sereia se tornou uma lenda, tanto na terra quanto no mar, lembrando a todos que o verdadeiro amor supera todas as diversidades e diferenças. Lindo, né? Maravilhoso. Mas o que acontece? Nos contos, todos os personagens representam as nossas próprias questões interiores, tá? Então, se você percebe, a pequena sereia, ela não tem mãe. No conto, ela tem apenas pai. Por que a Ariel tem apenas pai? E em nenhum momento é citado a mãe da Ariel. Porque ela está o quê? Com o feminino ferido. Esse conto, ele é uma jornada de autoconhecimento, sacrifício, amor e a busca pelo feminino. Então, o que ela está vivendo? Uma cura, uma jornada para se tornar o quê? Uma rainha. Porque quando ela se casa com o príncipe, ela se torna o quê? Uma rainha. Ela passa a ter seu próprio reino, ela vai reinar. Lembra? Então, o que acontece? Ela está desconectada do seu feminino, ela é uma... Nos contos em geral, se você parar para pensar, Branca de Neve, Rapunzel, um que eu amo, Enrolados. Se você observa, elas o quê? Elas não têm mãe. A mãe boa morre e fica quem? Fica a bruxa malvada. Por quê? Porque faz parte do processo de uma mulher que ela se relacione com essa mãe má. Para quê? Para que ela tenha forças para ela ir para a vida, tá? Então ela só tem um pai, ela está desconectada da mãe e do feminino, o feminino ferido. A Ariel aqui, ela é o quê? A filha caçula. Filha caçula significa que ela é uma menina ainda iludida, ainda nessa donzela, ainda nessa idealização, nessa coisa desse amor perfeito. Então é isso que acontece com ela. Por quê? Ela vive num mundo de ilusão. Ela está conversando com o quê? Com peixes e criaturas aquáticas. Então ela está aqui no mundo de ilusões e idealizações, tá? Vou contar para você o que cada parte do conto significa. O mar, ela estar vivendo no mar simboliza o inconsciente, a parte profunda da psique, onde resiste os nossos desejos, os nossos medos, sombras e os instintos mais primitivos. Então o mar simboliza inclusive as nossas questões ancestrais, as dores ancestrais. Então ela está imersa a todas essas questões inconscientes, a todas essas dores ancestrais, a tudo aquilo que ela acha que ela tem que ser, que ela deve ser, de acordo com aquele mundo em que ela vive, tá? Então ela tá ali nos medos, nas sombras e nos instintos mais primitivos. Ariel vive no mar, mas ela anseia o quê? Ela anseia pela terra, ela anseia pelo firme, pelo real. Então ela quer o desejo de integrar o quê? O inconsciente com o consciente. Então ela quer acessar esse inconsciente, ela quer viver curas. Para quê? Para que ela possa ter uma vida real. Ela quer ter pernas. E o que essas pernas simbolizam? A ação, a capacidade de se locomover no mundo e de tomar decisões.
Ariel deseja as pernas para explorar o mundo humano, o que representa o quê? Representa a busca pela autonomia, independência e liberdade de expressão. Então, Ariel, ela quer viver, ela quer sair desse mar inconsciente, ela quer sair desse mar de dor, desse mar de medos, tá? Só que o que acontece para ela fazer isso? Ela vai buscar atalhos, ela vai buscar, em vez de ela viver um processo, ela descobrir uma forma de lidar com tudo isso, ela vai viver com quem? Ela vai buscar ajuda onde? Como ela tem o rei que não quer que ela vá, essa voz interna dela que dizendo, olha, você não pode, isso não tá certo, isso tá errado, isso você não pode, mas que mania é essa? O que você quer? Você tem que abrir mão dos seus sonhos, você tem que abrir dos seus objetivos, a vida é assim, você nasceu assim, você vai morrer assim, porque sempre foi assim, entende? E traz um monte de medo, isso que é o quê? É as nossas questões internas, tá? E aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar atalhos. Ao invés de ela viver um processo, ela vai buscar a bruxa. Ela vai buscar uma forma fácil, uma forma simples, arriscando tudo. Então a Úrsula é a bruxa do mar, a manipuladora, egoísta, cruel, é as sombras dela, que não consegue lidar com o processo de amadurecer. Então ela vai lá e troca a voz dela. Ela fala, ok, então você me dá aí as pernas, porque eu quero ir lá pro mundo do masculino, eu quero ir lá pro mundo dos homens, e eu quero isso e quero agora. Aí a bruxa fala assim, senhora, estou te dando agora, mas você vai ter que me dar alguma coisa em troca. E o que vai ser que você vai me dar? Você vai me dar a sua voz. E o que a voz representa? A voz simboliza a identidade, a capacidade de se comunicar e de expressar seus pensamentos e sentimentos. Então, pela imaturidade, pelo imediatismo, pelo querer e querer agora, Ariel troca a voz por pernas. Ela abre mão de quem ela é, ela abre mão da sua essência, ela abre mão da sua identidade. E para quê? Para alcançar os seus desejos hoje, agora, imediatamente. Eu troco a minha vida por 3 dias. Por que ela trocou a voz por usar pernas por 3 dias, tá? Então, ela abre mão. Quem é o rei Tritão? É o pai protetor, é a autoridade. Porque quem é o pai? O pai é isso, o pai dentro de nós, o masculino em nós. Representa o quê? Autoridade, regras, valores internalizados. E a sua relutância em deixar ela ir representa o quê? O medo do desconhecido e a resistência a mudanças. Então, o que acontece dentro de nós? Olha, eu estou te fazendo um convite. Vamos viver uma jornada? Vamos tirar essa armadura? Vamos lidar com esses medos, com essas sombras, com essas feridas? E aí fica uma voz dentro. Não, você tenta, mas e aí? Será que vai dar certo? Mas será? E aí fica aquela voz crítica. Não, mas isso vai dar errado. Mas isso não pode ser assim. Mas será que você vai ter tempo? Será que você vai conseguir? Então é essa voz interna dentro de nós. Esse masculino ferido, crítico, que fala pra gente que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que isso não é pra nós. E é isso que o rei tá fazendo, tá? E quem que o Eric? O Eric, ele representa esse homem idealizado. Então ela olha para esse príncipe, com esse príncipe encantado, gentil, ela idealiza. Porque a mulher com o feminino ferido, desconectada da sua essência, ela não lida com o real, ela idealiza que algo do lado de fora vai acontecer que vai mudar a vida dela dentro. Então, ela está esperando que ela idealiza que esse Eric, desse mundo lá fora, é o homem que vai resgatar ela, tá? Então, o que acontece com ela? Vamos ver? Ela quer o quê? Ela quer uma nova realidade, ela quer uma nova identidade. Outra coisa que dá pra gente perceber é que ela, sem hesitar, ela vai lá e resgata o Eric. Ela é a salvadora, ela resgata ele. Ele passa por um problema e ela vai lá e salva ele. Entende? E aí,
ela sente esse chamado para essa nova realidade, ela quer ter uma nova vida, ela não consegue mais, depois que ela vê uma nova realidade, ela vê uma nova possibilidade, ela quer essa realidade. A questão dela aqui é ela abandonar, ela, sabe, entregar a sua voz, entregar a sua identidade em troca de algo imediato, tá? Deixa eu ver. Aí o que que é? Então ela deixa a identidade, troca pelas pernas. Por quê? Porque como ela é e quem ela é, ela pensa, eu não vou ser amada pelo príncipe. Ele não vai me aceitar pelo que eu sou. Então eu preciso me tornar outra coisa. Eu preciso me tornar uma pessoa. Quem eu preciso ser para que ele goste de mim? Então é assim que uma mulher que está com seu feminino ferido, ela abre mão da sua identidade para ser qualquer coisa que os outros esperam dela. Uma guerreira, uma donzela, ela não tem identidade. Por quê? Porque ela abriu mão da sua voz. Ela abriu mão da sua capacidade de comunicar o que ela quer, as suas necessidades. Aliás, ela nem sabe quem ela é de fato. E toda vez que ela vai fazer alguma coisa, tem essa voz interna desse rei dentro dela dizendo, vai dar errado, é perigoso, não vai dar certo, ó, isso é coisa da sua cabeça, você não tem tempo, você não consegue, tá? E quando ela vai e troca essa voz, ela faz isso o quê? Numa impulsividade, numa imaturidade, tá? Então, o que mais? Interessante é que ela faz tudo isso e ela vai para o mundo dos humanos, dos homens, e chega lá o Eric não a reconhece. Por quê? Porque ele ama e ele se apaixonou pela voz dela. Ele não amou, ele não se apaixonou pela salvadora. Ele não se apaixonou pela mulher que a resgatou da água. Ele amou a sua voz. Ele amou a sua identidade, tá? Então ela quer seguir para essa outra realidade, para essa outra vida, mas sem resolver as suas questões ancestrais. Ela quer seguir para outra realidade com magia, com como que eu faço para seduzir o príncipe? Como que eu faço para ser o que os outros querem que eu seja? Tá? Então ela começa tudo errado, ela começa com base em uma mentira, com base numa magia, com base nas suas sombras, porque a Úrsula, a bruxa do fundo do mar, representa a sua sombra, representa esse feminino ferido, tá? Deixando para trás as suas raízes sem liberação nenhuma. Então ela acha que é simples assim, eu vou trocar minha vida por 3 dias, tá? Só que se você para e observa, o que que acontece? Com a ajuda de seus amigos do oceano, vou só ler aqui para você. Ariel enfrenta Úrsula para salvar Eric em uma batalha épica. A sereia conseguiu derrotar a bruxa do mar, liberando não apenas Eric, mas todo o reino do oceano. Então não foi o pai que a salvou, não foi o príncipe que a salvou, não foi ninguém que a salvou. Ela lutou com a sua própria sombra, com seu próprio imediatismo. Então cabe a ela conquistar a sua identidade, cabe a ela conquistar a sua voz. Cabe a ela lutar as suas próprias batalhas por ela, não pelos outros. Não porque, entende? Então não foi ele que a salvou. Aliás, em nenhum momento ele a salvou. Em nenhum momento. Então ela fez tudo isso o tempo todo pelo outro e para o outro. Mas chega uma hora em que, em uma batalha épica, ela consegue derrotar as suas próprias sombras, o seu próprio imaturidade, imediatismo, essa idealização. E ela libera todo o reino dessa influência maligna. Então ela libera tudo, porque quando uma mulher se cura, quando a mulher resgata a sua voz, quando ela luta pela sua identidade, ela não cura apenas a si mesma, ela cura a sua volta, a sua casa, os seus descendentes, ela se torna uma obra de amor, ela se torna uma rainha que, ao invés de dar ordens para os outros, ela influencia pela sua amabilidade, pela sua doçura. A sua história de superação se torna uma história de cura para todas as pessoas à sua volta. Então ela se torna alguém
que influencia de forma positiva, não por dar ordem, por ter controle, por mandar, por fingir ser o que não é. Mas não, ela assume quem ela é. Ela vai lá e luta as suas próprias batalhas interiores, as suas próprias idealizações, a sua própria corrupção de querer ser aceita. E fala, não, eu preciso assumir quem eu sou, tá? Então, ela foi lá e conquistou a sua própria identidade lutando. E com isso, ela pôde... aí, olha só. Quando ela vai lá e resgata a sua identidade e o príncipe a vê como ela é, ele ama quem ela é, não quem ela fingiu ser. Então, nós precisamos aprender a amar quem somos, com todas as nossas, sabe? Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, com a nossa história, de onde nós viemos, do reino que viemos, das dores ancestrais que carregamos. Isso cabe a nós, esse processo. Então a guerreira, ela vive para fora para buscar ser aceita no mundo externo. E eu estou convidando você para parar de viver lá fora e voltar-se para dentro. Para fazer o quê? Uma batalha final. Tirando a sua armadura e olhando para quem você verdadeiramente é, para essa voz interna negativa que diz que você nunca é suficiente, que diz que nada vai dar certo, que você tem que ser outra pessoa, que você tem que sacrificar a sua identidade, que você tem que se calar e que você tem que se tornar outra, algo que você não é, que você precisa sufocar e se afastar do seu feminino. Então, uma mulher, ela só vai se tornar uma rainha quando ela vai lá e assume quem ela é, as suas cicatrizes, as suas dores, e transforma isso em uma joia. E é onde ela carrega com muito orgulho a sua história. Não, isso daqui, olha, me constitui. Sim, eu sou uma sereia, nasci com caudas. Caudas não, com a cauda. Pois é, sou filha de um peixe. E para de lutar contra a sua história, contra o que foi. E assume, acolhe, abraça tudo isso e se mostra real, autêntica, única, porque não existe uma história igual. Você pode até conhecer minha história e dizer, Eliette, eu me identifico muito com a sua história. Pode até ter coisas parecidas, mas nós duas somos únicas. Cada uma tem a sua história, tem a sua dor, e tudo isso serve para se transformar uma joia, para se fazer de nós mulheres que influenciam, cada uma no seu lugar. Então, quando ela vai lá, né, o rei Tritão, emocionado com o amor e a coragem da sua filha, ele libera ela. Porque quem que nos leva para o mundo? Quem que nos leva para outra realidade, para romper padrões? Sim, é o Pai. É o Pai em nós, é o masculino em nós. Quando nós acolhemos a nossa essência, a nossa identidade, as nossas raízes, de onde nós viemos, nós temos força para ir além. Nós podemos sim ir para outra realidade, mas sem rejeitar de onde viemos, sem rejeitar a nossa história. Nós podemos sim construir uma nova história para nós. Sair tanto do lugar da donzela, quanto do lugar da guerreira, ou da amante, ou tantos outros arquétipos que tem, que as mulheres estão aprisionadas, e fazer o quê? Se tornar uma nova mulher, uma rainha, uma sábia, uma soberana, uma mulher que sabe lidar com o seu mundo emocional, uma mulher que sai dessas águas inconscientes e se torna consciente. Uma mulher que pode sim olhar para suas sombras sem medo e, muito pelo contrário, acolher as suas sombras, tá? Então, agora, ciente da verdadeira identidade de Ariel, ele a aceitou e amou a sereia pelo que ela era. Então, quando você olha para você e se ama pelo que você é, por quem você é, você pode reinar. E aqui, olha, diz que ela o quê? E quando ela se casa, ela o quê? Ela se torna uma mulher de governo, ela governa. Ela sai de princesa para rainha. E ela governa tanto os mares quanto as terras. Então ela lidera tanto o seu emocional quanto o seu mundo real. O seu mundo subjetivo, que é o feminino, quanto a terra, que é o masculino.
Compreende? Então ela agora é o quê? É uma mulher de governo, que se acolhe, que se aceita, que compreende. Eu até separei aqui para mostrar para você. Eu tenho aqui um colar de pérolas mesmo. Esse aqui é uma biju que eu amo. Esse daqui é uma pérola, acho que de Rio, que eu comprei quando eu fui a Cuba. Olha que lindo. Elas são irregulares e imperfeitas. Mas isso não faz delas menos importantes ou menos especiais. Entende? Então nós podemos transformar, e aí eu me emociono, porque você pode pegar a sua história, independente do que você viveu, independente do que você passou, e se tornar uma mulher de governo, não mais dominada pelas dores ancestrais, pelas dores da sua história, mas sim transformar isso em uma joia irregular, que tem as cicatrizes, né? Olha que linda. Mas que é perfeitamente imperfeita e que não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Nós amamos as pessoas reais, as pessoas de verdade, as pessoas autênticas. É isso que nós gostamos. Sabe, aquela pessoa que não é agressiva, reativa. Nós amamos aquela pessoa que é, sabe, isso nos influencia. Começa a observar as pessoas que você respeita e que você admira. São histórias de superação. São histórias de pessoas que venceram. Então é isso que eu estou convidando para você. Se tornar uma rainha soberana. Lidar com esse mundo inconsciente, esse mundo das profundezas e também com esse mundo real. Você não precisa sacrificar quem você é, a sua essência, o seu feminino, para vencer no mundo masculino. Você pode vencer e se tornar uma referência, sendo quem você é, respeitando e acolhendo tudo que você passou e que viveu. Então eu sinceramente espero que você esteja disposta a olhar para a sua história e fazer como a pequena sereia, se tornar uma rainha e governar tanto no oceano quanto na terra. Você está pronta para ser essa mulher, a rainha soberana, segura de si, que não precisa mais sacrificar a sua essência, a sua identidade? Se sim, eu estou te esperando no Santuário da Rainha, para que eu e você possamos viver juntas uma jornada de guerreira a rainha. Tá pronta? Estou te esperando. E me conta, qual é a parte do conto que mais te tocou? Qual é a parte? Perceba, é isso que você precisa olhar, tá bom?